Meus amigos, então estamos agora, nós vamos estudar neste bloco quem são os segurados, né, da Previdência Social. Se você acompanhou os blocos anteriores, se você já leu alguma situação voltada, né, para a questão da Previdência Social, você vai perceber que segurado é quem está vinculado, certamente, e que é detentor de benefícios da Previdência Social, é quem está contribuindo, de alguma forma, né, para a Previdência Social. Em outras palavras, segurado é aquela pessoa que está trabalhando, tá? Ou que está contribuindo individualmente com a Previdência Social, tá? Ou, eu poderia dizer, está pagando, né, aquele percentual sobre o seu rendimento, né, ao INSS, tá? Então, com isso, nós vamos compartilhar aqui a tela, mostrar que é bem importante eu saber quem são os segurados, quais são as modalidades segurados, aonde é que a gente enxerga isso? Meus amigos, primeiro, na Lei 8.212, nós vamos encontrar o quê? Quem são os contribuintes obrigatórios? Eu até vou compartilhar a tela aqui, vou mostrar para vocês, tá? Lei 8.212, tá? Artigo. Tá? Artigo 11, tá? Então, aqui, no próprio artigo 10, os beneficiários do regime geral de previdência social classificam como segurados e dependentes, tá? Os dependentes, nós vamos estudar num próximo módulo. Neste momento, nós estamos estudando somente quem? Os segurados, né? Os beneficiários. E na Lei 8.212, trata de quem são segurados obrigatórios. O que isso significa? Aqueles que precisam pagar, contribuir para a Previdência Social. Tá? E eu vou dar um exemplo. Tá? Aqui a gente tem como empregado. Tá? Então, os empregados, eles são, de um modo geral, todos os empregados são segurados obrigatórios. Tá? O que isso significa? É que no salário, todo mês deve ser descontado aquele percentual que eu mostrei há pouco para vocês, ou melhor, que eu mostrei no módulo anterior de 7, tá? Aqui na emenda constitucional, tá? Olhem aqui, gente. As alíquotas de contribuições dos segurados obrigatórios, ó, de quem ganha até um salário mínimo, tá? De quem ganha acima de um salário mínimo, aqui estão as 4 alíquotas, tá? 7,5%, 9%, 12% ou 14%, tá? De acordo com o salário contribuição. O que é o salário contribuição? É o salário que a pessoa recebe, tá, gente? Então, é esse o salário contribuição. Daí alguém pode me perguntar, mas quem ganha 15, 20 mil contribui com 14% nesse total? Não, tem um teto, né, que é o teto do salário e contribuição, o teto do INSS, que é o teto das aposentadorias. Então, as aposentadorias, elas são calculadas a partir deste teto, deste limite, e automaticamente que as contribuições elas vão ficar também dentro deste limite, tá? Então, aqui, a lei, o artigo 11 da Lei 8.212 trata quem são os segurados obrigatórios, tá? A gente já vai ver aqui, né? O empregado, todos os empregados, tá, gente? O empregado doméstico, tá, gente? O que é o empregado doméstico? É aquele que presta né, serviço de natureza contínua, a pessoa ou família, sem fins lucrativos. O contribuinte individual. O que é o contribuinte individual? É a pessoa física que desenvolve determinadas atividades e que faz a contribuição por meio de guias, por meio
né, de carnês é uma forma também, tá? E aqui estão todas as pessoas que podem ser contribuinte individual. O trabalhador avulso também, né? O trabalhador avulso, ele é um segurado obrigatório, tá, gente? E ele é um segurado obrigatório. O segurado especial, tá? Aliás, o trabalhador avulso é aquela pessoa que trabalha em diversas empresas sem vínculo. E o segurado especial, tá? É aquela pessoa que contribui para a Previdência Social. Só me casar. O segurado especial é aquele que trabalha no campo em regime de economia familiar, né? Então, esta pessoa é que é chamado de segurado especial. Então, o segurado especial não é aquele que tem o direito à aposentadoria especial, são dois institutos diferentes. Segurado especial é quem trabalha no campo, tá? E no caso, a aposentadoria especial é para quem trabalha em condições prejudiciais à saúde, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que são duas situações diversas. Voltando aqui para o nosso módulo, tá? Então, eu estou apresentando exatamente este material, tá? Então, aqui já trabalhei, já apresentei para vocês, tá? Quem são os segurados, né, obrigatórios, contribuintes obrigatórios. É interessante vocês olharem aqui também na lei 8.213, tá? Olha aqui, gente, também, tá? Lei 8.211, 12 é o artigo, acho que é artigo 12, tá? Então, vamos aqui. Artigo 12. São contribuintes, né? São segurados obrigatórios, né? Então, as pessoas físicas como empregado, mesma coisa que a gente viu na outra lei, como empregado doméstico, como contribuinte individual, e aqui na sequência, como trabalhador avulso e como segurado especial, tá? Então, já vimos esta situação, tá, de quem são os segurados, tá, obrigatórios. Ok, e eu não tinha falado, né, o segurado facultativo é o maior de 14 anos, não incluso em nenhuma das modalidades anterior, que pode se filiar, né, o segurado facultativo, ele pode vir ali contribuir de forma espontânea, né, a Previdência, claro que ele vai ter vínculo, ele vai ter direito aos determinados benefícios, ele tem alguma situação diferenciada, né? O segurado especial é o trabalhador do campo, o agricultor, que trabalha no regime de economia familiar, né? O seringueiro, o extrativista vegetal, o pescador artesanal, tá? E agora eu vou apresentar aqui para vocês algumas definições importantes, tá? O que é o regime de economia familiar? Tá? Regime é a atividade do trabalhador do campo, tá? Na qual todos os membros da família eles trabalham no sentido de buscar a sua própria subsistência, tá? E produzem, né, e é o núcleo familiar o beneficiário de todo aquele trabalho, tá, gente? Então, por isso que é um trabalho exercido em condições de mútua dependência e colaboração, tá? Sem a utilização de empregados. Por que este conceito, esse instituto do regime de economia familiar, ele é importante para quem lida com o direito previdenciário? Porque para as pessoas que trabalham no campo, o tempo de contribuição, o tempo de vínculo com o INSS começa aos 12 anos, tá? Obrigatoriamente aos 16 anos.
mas é reconhecida pela lei, pelo próprio INSS, pela jurisprudência, desde os 12 anos. Há situações nas quais, já desde os 8 anos, a pessoa tem garantido o direito, né, porque trabalhava, estava envolvido, né, no regime de economia familiar, tá? Então, quem exerce mais de uma atividade é filiado obrigatório em cada uma. Vou dar um exemplo. Se alguém é funcionário público, tá? Ele estadual, ele está vinculado ao regime de economia, ele está vinculado ao regime próprio de previdência social do Estado. Se é do município, ele está vinculado àquele regime. Ou também, o que eu vou dizer para vocês aqui, ó? Quem trabalha em mais de uma atividade, ele é empregado numa empresa e presta serviço avulso para outras empresas, ele tem que contribuir em cada uma dessas atividades, tá? Outra situação, o aposentado no regime geral de previdência social que continua trabalhando ou exercendo uma atividade remunerada, ele é contribuinte obrigatório, ele é segurado obrigatório. Então, a gente já viu alguns escritórios buscar a devolução desses valores dos aposentados, mas está na lei que o aposentado do regime geral de previdência social, ele é contribuinte obrigatório, tá? Eu não vi nenhum êxito, né, nessas situações de devolução, até porque é contrária à própria legislação. Dirigente sindical, durante o exercício do mandato, ele continua com o enquadramento anterior. Por exemplo, se a pessoa é metalúrgico e ele é dirigente sindical, ou se ele é agricultor e é dirigente sindical, ele continua vinculado ao regime anterior, tá? Com o mesmo enquadramento. Ministros de Estado, secretário estadual, municipal, ele é filiado obrigatório. Aqui, da mesma forma, os contratos, aqueles de confiança, né, o CC, né, que é o cargo de confiança, eles também são filiados obrigatórios e têm como desconto o INSS, tá? O que é empresa, tá? O artigo 14, inciso 1º da Lei 8.212, aqui para o direito previdenciário, ela diz assim que é a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica, tanto na cidade como no campo, com fins lucrativos ou não, tá? Bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, tá, gente? Então, empresa é aquela que assume os riscos da sua atividade econômica, tá? E aqui o empregado doméstico, tá? Ou melhor, o empregador doméstico é a pessoa ou a família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa empregado, tá? Então, por isso que o empregador doméstico e o empregado doméstico é quando que ele desenvolve uma atividade e essa atividade não visa lucro. Por exemplo, se é motorista de família, tá? É diferente de motorista de empresa, tá? Porque a empresa visa a lucratividade, então o motorista da empresa não pode ser enquadrado como empregado doméstico. Agora, o motorista de uma família pode ser enquadrado como empregado doméstico. Tá? E a questão do segurado especial, que nós já apontamos aí, né? A legislação, ela diz que o próprio segurado especial, ele pode se filiar e deve se filiar a partir dos 16 anos, tá? Então, a partir dos 16 anos, tem todos os direitos e passa a ser um contribuinte obrigatório no grupo familiar, tá? O grupo familiar poderá contratar empregados no prazo máximo de 120 dias no ano civil, tá? Se ultrapassar desse dia, ele deixa de ter a caracterização de segurado especial, de economia né, desse regime familiar, tá? Não é segurado especial aquele que exerce outra atividade remunerada. Vou dar um exemplo.
A pessoa, ela mora no campo e passa a exercer uma atividade remunerada numa indústria, tá? Então, ele deixa de ser segurado especial, tá? Quem continua sendo segurado especial, tá? Quem recebe benefício de pensão por morte, auxílio reclusão, tá? Benefício de previdência complementar e atividade remunerada inferior a 120 dias no ano civil, tá? Então, ele continua sendo segurado, né, obrigatório. O presidente de sindicato, aquela pessoa que desenvolve uma atividade artesanal, artística, cuja remuneração é inferior a um salário mínimo, essas pessoas continuam sendo segurados especiais, tá? Quem deixa de ser segurado especial, tá? Quem passa a exercer uma outra atividade, uma outra categoria obrigatória, tá? E a contar no primeiro dia, tá? Torna-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. Então, vou dar um exemplo. Quem passou num concurso municipal, que tem um regime próprio de previdência social, então a gente diz que ele se tornou segurado obrigatório em outro regime previdenciário. Ou passou a participar de uma sociedade empresária, um outro modelo societário, exceto se tiver voltado para o âmbito agrícola e microempresa, conforme a lei complementar, né, 123, tá? Com isso, meus amigos, nós apresentamos aqui neste módulo, neste momento, né, quem são os segurados, né, da Previdência Social, quem são os segurados obrigatórios. Então, se você tem dúvidas em relação, dá uma olhadinha no artigo 11 da Lei 8.213 e artigo 12 da 8.212, tá, gente? Então, são leis importantes, artigos importantes, para a gente saber quem são os segurados, né, da Previdência Social. Retomando e revisando o conteúdo que nós estudamos, nós vimos o quê? Que todos os empregados, eles são segurados obrigatórios, tá? São segurados, né, da Previdência Social. Os trabalhadores avulsos também são segurados obrigatórios, tá? Quem são os trabalhadores avulsos? Aqueles que trabalham para mais de uma empresa, tá? O contribuinte individual, tá? Também é um segurado obrigatório. O empregado doméstico, ele também é segurado obrigatório, né, da Previdência Social. E o segurado especial, quem é o segurado são os agricultores que trabalham a economia de regime familiar, tá? Que é aquele que todos trabalham buscando a sustentabilidade, né, da própria família, e que no final eles partilham os lucros, e boa parte daqueles lucros são utilizados na própria subsistência, né, da família. Tá? Então, nos nossos próximos encontros, a gente vai ver a questão da qualidade segurado, que são os vínculos com o INSS, como é que se faz essa inscrição. Nós vamos ver a questão da carência e depois também na sequência os benefícios previdenciários, tá? Então, espero que todos tenham tido, né, uma ótima aprendizagem, um excelente conhecimento a todos. Boa noite.